Bateu o desespero completamente. No discurso de posse do Gonê, que foi no dia 18 de dezembro, eu lembro que eu vim aqui, eu fiz um vídeo eufórico falando, olha, o Gonê avisou que ele vai prender todo mundo. Não só o Gonê, o Alexandre de Moraes também avisou, o Barroso estava na data, também avisou, o Gilmar Mendes também discursou e também avisou. Na verdade, o Gilmar Mendes não discursou, ele deu uma entrevista um dia antes, mas que foi ao ar naquele dia. E também avisou que todo mundo aí, todos os golpistas serão presos. E o Gonê fez uma ressalva. Ele falou, na verdade uma ressalva não, um adendo. Ele falou o seguinte, olha, serão todos presos, inclusive aqueles que se omitiram, seja nas investigações ou em outro âmbito. Ou seja, ele estava mandando um recado direto ao Augusto Aras. O Augusto Aras se omitiu? Não. Agora a Polícia Federal já está no encalço do Aras. Por quê? Porque essa semana saiu aí na imprensa a notícia de que o Tenente Coronel Cid, num áudio, a gente não tem o áudio, tem a transcrição do áudio. Nesse áudio, o Tenente Coronel Cid disse que estavam numa reunião golpista para pressionar o Bolsonaro a dar golpe de Estado, porque entre o dia 1º de novembro e o dia 10 de novembro, o Bolsonaro se cercou de pessoas que queriam golpe de Estado. E aí, essas pessoas estavam pressionando o Bolsonaro. Por isso mesmo ele se cercava dessas pessoas, porque a pessoa quer ficar dentro de uma bolha em que todo mundo tem a mesma opinião, porque aí ele se sentia mais empoderado para tentar. Coisa que tentou mesmo. E aí, uma dessas reuniões tinha o senhor Meyer Nigri, que é o dono da Tecnisa, tinha o Luciano Hang da Van, tinha, segundo o áudio do Tenente Coronel Cid, estava o cara do Coco Bambu e estava o cara da Centauro. Centauro é uma mega loja aí, a qual eu nunca mais entro na vida. Coco Bambu aí, nunca entrei, jamais entrarei na vida. O dono do Coco Bambu falou que não, que naquele dia 7 de novembro de 2022, ele estava em Londres e que ele tem como provar que não estava no Brasil, e disse que ele nunca viu o Tenente Coronel Cid, então não era ele na reunião. Mas o Tenente Coronel Cid não disse nominalmente, não falou que era o principal dono do Coco Bambu, que a gente sabe que é bolsominion. Tem vários outros donos, então pode ser qualquer outro. Pois bem, ali o que acontece? O Meyer Nigri, ele é um empresário golpista que já estava sendo investigado, já sofreu busca e apreensão na casa dele e tudo mais. E nas buscas na casa dele, pegaram o celular dele. No celular dele tinha mensagens dele com Augusto Aras e com a Lindor Araújo, de reuniões secretas que eles tiveram. Pois bem, ele também se encontrou com Augusto Aras na Europa. Eis que sabe-se que o Meyer Nigri foi quem indicou o Augusto Aras ao Bolsonaro. O Augusto Aras foi procurador-geral da República porque o Meyer Nigri indicou para o Bolsonaro. Então ele é amigo do Meyer Nigri, empresário golpista. Aí você fala, pô, se o cara que indicou o Aras para o cargo queria golpe e estava pressionando o Bolsonaro, foi nominalmente citado pelo Cid, além de ter conversas aí de telefone dele aí, golpistas, e o chefe do Augusto Aras, aliás, quem indicou o Augusto Aras também, que assinou, que foi o Bolsonaro, para procurador, também queria golpe, será que o Aras também não queria golpe? Fica aquela dúvida. Pois bem, a coisa vai piorando. Por quê? Porque sabe-se que o Meyer Nigri também foi quem indicou para o Bolsonaro o Fábio Weingarten. O Bolsonaro estava com um problema enorme na SECOM do governo dele, porque ele tinha colocado o general lavajatista, aquele Carlos Santos Cruz, e aquele cara não queria o esquema do Carlos Bolsonaro. E aí o Bolsonaro demitiu e colocou o Weingarten. O Weingarten foi indicação do Meyer Nigri. Weingarten que hoje é advogado do Bolsonaro, para você ver a confiança que tem o Bolsonaro no Meyer Nigri e nos indicados do Meyer Nigri. Colocou um como Procurador-Geral da República, que é a indicação mais importante que se faz a um presidente, porque é quem decide se vai derrubar um governo ou se vai fazer vistas grossas a todos os crimes. E o próprio advogado indicados por ele. Pois bem, eis que agora o Ministério Público Federal da primeira instância emite um parecer e veja, as conclusões do Ministério Público Federal da primeira instância já estão nas mãos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, você não tenha dúvidas disso. E diz o seguinte, o procurador da primeira instância, o Augusto Aras não apenas se omitiu, não, ele ajudou a tentativa de golpe de Jair Bolsonaro no dia 8 de janeiro. Olha só onde a coisa vai levar. Segundo ele, o Augusto Aras, ele impediu que fossem investigados os acampamentos golpistas. Foi criada uma força-tarefa, por exemplo, no Rio de Janeiro, para investigar se estavam sendo cometidos crimes ali pelos bolsonaristas nos acampamentos golpistas. Por quê? Porque já tinha indícios de que ali nos acampamentos estavam estupradores, estavam ladrões, estavam assassinos, gente que queria se refugiar da polícia ficava ali, que estava sob a guarita do exército, a polícia não chegava lá,
ninguém fazia nada. Então o Ministério Público começou a investigar. Queria investigar isso, investigar o fato de que estavam sendo aplicados inúmeros golpes financeiros nos patriotários. Lembre-se, são bolsonaristas e são muito burros essas pessoas. Nem todo mundo que cai em golpe é burro. Todo mundo aí já pode ter sido vítima de um golpe, isso não é culpa da pessoa. Só que no caso, imagina um lugar que você tem muita gente desesperada e muita gente que é desinformada, como são os bolsonaristas. Aí fica fácil para os golpistas, porque quando a pessoa está desesperada, ela está muito mais suscetível a cair em golpe financeiro. E aí estava rolando muito golpe financeiro lá. Um exemplo, eu até citei aqui rindo, que era um cara que foi lá com um carro de som, e aí colocou lá, façam o Pix aqui para o carro de som, para acampamento. E o cara arrecadou, segundo os bolsonaristas, o cara arrecadou R$1 milhão. E ele não era organizador de nada. Sumiu depois o cara com dinheiro. Roubou R$1 milhão dos patriotários que estavam lá em Brasília. Pois bem, isso é crime. É crime. Você pode falar, mas é crime contra patriotário, não vale. Pô, mas na lei vale. Então o Ministério Público queria investigar tudo isso e investigar o fato se eles estavam realmente tentando dar golpe de Estado ali. Porque eles estavam pedindo intervenção, falando das urnas eletrônicas. Eis que o Augusto Aras acabou com essa força-tarefa e ainda representou contra os procuradores. Quer dizer, olha, vocês não apenas não podem investigar qualquer crime que esteja sendo cometido aqui no acampamento. Não! Vocês ainda vão pagar por isso. Olha só, o Augusto Aras também tomou outras ações. Sempre que o Ministério Público tentava contestar os acampamentos golpistas, o Augusto Aras dizia que não. O Augusto Aras moveu pessoas de lugares dentro do Ministério Público Federal para que isso não fosse investigado, ou seja, ele encobriu a tentativa de golpe do Bolsonaro no dia 8 de janeiro. Augusto Aras, braço direito, que foi indicado para o cargo mais importante que o Bolsonaro tinha para fazer de indicação. Muitos falam que é o STF, só que o ministro do STF ele vai ficar lá muito tempo, ele é um voto de 11. O Procurador-Geral da República é quem decide se ele põe o governo abaixo, como fez o Janot com o governo Dilma, sem crime algum, ele põe o governo abaixo. Ou se tiver crime, então, aí que põe mesmo. Ou se ele vai passar pano, como fazer o Augusto Aras pro Bolsonaro. É o mais importante, é ele que segura o governo ou não. O Bolsonaro escolheu o cara do Meyer Nigri. Então, veja bem, o cara do Meyer Nigri estava ajudando a tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro ficou sabendo aí, também pelas notícias, que a Polícia Federal está no encalço dele. A Polícia Federal pegou o plano de fuga dele para os Estados Unidos, pegou o fato de que ele transferiu todo o dinheiro que ele tinha para os Estados Unidos antes da fuga e que ele esperaria lá pelo golpe do dia 8 de janeiro. A polícia já tem provas de que o 8 de janeiro foi planejado. O que não foi divulgado ainda é o seguinte, o que aconteceu que eles... obviamente, a gente sabe, não teve apoio, mas assim, quais são as mensagens, quais são os áudios, a gente quer os detalhes, né? O que aconteceu que eles abortaram a tentativa de golpe, que seria ainda com o Bolsonaro presidente, e resolveram pular para o dia 8 de janeiro. Essa é a parte aí que a polícia... Eu tenho certeza que a Polícia Federal já tem as inúmeras matérias em veículos diferentes, que são furos de jornalistas diferentes, dizem que a Polícia Federal já tem tudo isso. Então, tem. Mas ainda não deu os detalhes, porque ainda tem que finalizar o quebra-cabeça para mostrar para as pessoas a obra de arte, né? A obra de arte, no caso, é uma investigação bem feita em que você vê todos os detalhes dos crimes cometidos, que é o que está chegando lá. Pois bem, eis que o Bolsonaro ficou desesperado porque ele viu que nas redes sociais pegou mal no bolsonarismo que ele transferiu todo o dinheiro da conta dele para esperar o golpe nos Estados Unidos. Eu tô falando aqui que muitos bolsominions estão abandonando aí o Bolsonaro porque acham que ele é covarde. Muitos vão lá apoiá-lo na Paulista, ou vão lá, ou continuam mandando suas energias aí pro Bolsonaro, porque acreditam que ele ali é o ideal, que tudo mais. Ele tem uns defeitos, ser covarde. E é covarde mesmo. Mas ele é o melhor que já passou pelo Brasil, pensam esses bolsominions, né? Mas pegou mal mesmo o fato de que, pô, olha, ser covarde é uma coisa, mas você mandou todo o seu dinheiro pra lá, você ia até fugir, e você ia esperar o golpe em outro país, pegou mal, e ainda mais o Bolsonaro que é humilde, pô, 800 mil numa só, pá! Então a coisa pegou mal, o Bolsonaro foi às redes sociais gravar vídeo pra falar que não, isso não é crime. Olha o bandido se explicando, agora ele só vai nas redes pra se explicar, é isso, viu? Em dezembro de 22, para os Estados Unidos, R$800 mil, à espera de um golpe. Primeiro, em vez sim... Tá aí a confissão. Para o BB América, ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seriam os Estados Unidos,
Porque é um país democrata que respeita tratados. E esses... Já falo sobre isso aí, mas aí ele finaliza. Tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. Aí ele fala que mandou o dinheiro para o exterior porque ele tinha dúvidas sobre a política do Lula, a política monetária do Lula, que é por isso que ele mandou o dinheiro, não era golpe não. Tá, os Estados Unidos não iam barrar o dinheiro do Bolsonaro, que ele não era condenado a nada no dia 30 de dezembro de 2022. Até hoje não é condenado a nada aí dos atos golpistas, a investigação nem acabou, até ele ser tornado réu, condenado, tudo mais, e isso ser mandado para os Estados Unidos, um bloqueio aí de contas, ia demorar anos, 1 ano, 2 anos, já faz aí 14 meses que acabou, que ele foi para os Estados Unidos lá, que ele fugiu, e até hoje as contas dele não teriam sido bloqueadas, assim como não foram, né? Então, ele fala que os Estados Unidos respeitam tratados. Respeitam, mas nem todos, viu? A maioria aí, tratado não respeita não. Só respeita quando é bom para eles. Esse aí não vale, respeita tratados quando são aí condenados, que transferem o dinheiro para lá. Uma coisa que já foi dita aqui no Plantão Brasil, em toda a imprensa, é o seguinte: o Bolsonaro se ferrou por ter vendido as joias nos Estados Unidos. Ele vai ser investigado, aliás, já é investigado lá também. Tanto é que quem tem as provas e vai enviar para a Polícia Federal é o FBI, é o FBI. Não é a Polícia Federal, tem muitas provas, mas o FBI fez investigação lá também. E tem investigações sobre os imóveis do Ossef, os imóveis da família Cid, então a coisa vai piorar para ele lá. Mas demora. Obviamente, não ia, nossa, seria barrado imediatamente. Não seria. Então ele mente aí pro gado dele, mas veja, agora quando vai às redes sociais aí quase chorando, fazer live, o Bolsonaro ele vai para se explicar, né? Mas para ficar atacando o Lula. Essa fase do Bolsonaro já passou, agora é a fase de tentar não ser preso. Ele falou que ele enviou porque ele estava contra a política econômica do atual governo. Eu fiz uma continha básica aqui de matemática. O Bolsonaro, quando ele enviou dinheiro para os Estados Unidos, o dólar estava a 5,27. Hoje, o dólar está a 4,97. Então, se ele enviou 800 mil reais e ainda está lá esse dinheiro, nessa brincadeirinha, o Bolsonaro já perdeu 64 mil reais com a valorização do real no governo Lula. Agora, essa conta eu nem fiz, porque eu não precisa, assim, fazer a conta assim, na calculadora, não é fácil de fazer de cabeça. Quem enviasse 800 mil reais no começo do governo Bolsonaro, com o dólar a 4 e pouco, e mantivesse o dinheiro lá nos Estados Unidos até o final do governo Bolsonaro, aí sim a pessoa teria lucrado um bom dinheiro, porque o dólar se valorizou 25% durante o governo Bolsonaro. Estamos falando aí de alguém que ganharia 200 mil reais sem fazer absolutamente nada, só por manter o seu dinheiro em dólares. Aliás, o Paulo Guedes ganhou milhões de reais ou de dólares nessa brincadeirinha aí de deixar milhões no exterior e fazer o real desvalorizar frente ao dólar. Ou seja, o Bolsonaro aí perdeu dinheiro apostando contra o Lula, né? Quem apostou contra o Bolsonaro e resolveu vender os reais e comprar dólar, ganhou dinheiro. Quem apostou contra o Lula, perdeu grana, foi isso. E a situação aí do Bolsonaro vai piorando porque, olha, o Augusto Aras ele vai fazer o possível e o impossível para se salvar de qualquer coisa. Ele não quer acabar com a carreira dele no Ministério Público, já chegou ao cargo mais alto. Agora, a primeira instância também mostra o seguinte: o Ministério Público Federal fez vários requerimentos ao governo. Requerimentos não, na verdade foram várias advertências. Quase que eu me engasgo aqui com a voz. Ao Exército, ao governo, ao Supremo Tribunal Federal. E o Augusto Aras barrou esses documentos para que eles não chegassem a seus destinatários. O Ministério Público Federal estava criando grupos que estavam monitorando todos os acampamentos golpistas e o Augusto Aras desmontou todos esses grupos. Então ele estava fazendo de tudo para que o Ministério Público não pudesse avisar os outros órgãos do que estava acontecendo. Então quando monitorava, olha, estão vindo tantos ônibus para Brasília, olha, está acontecendo isso, isso e isso, o Ministério Público não enviava os avisos para ninguém, porque o Augusto Aras barrava isso. E olha, há provas disso. São decisões que têm assinatura do Augusto Aras. A coisa vai ficar bem feia para ele, mas bem feia mesmo. Assim como está ficando bem feia para o Meyer Nigre. É capaz que aí nos próximos meses tenhamos, eu falo meses, porque aí estamos falando de 3 pessoas diferentes. Um ex-procurador-geral da República, um empresário bilionário e um ex-presidente. Então, algum deles pode ser preso aí nas próximas semanas ou nos próximos dias? Pode.
mas talvez até os três estarem juntinhos na papuda demore aí alguns meses. Então nos próximos meses teremos aí a possibilidade de ver os três amiguinhos presos por tentativa de golpe de Estado. A coisa vai ficar bem feia, viu? Você já viu o Bolsonaro em desespero? O Bolsonaro, ele sempre faz um cálculo, viu? Se a coisa estiver pegando feio pra ele entre os seguidores dele nas redes sociais, ele vai lá, faz vídeo, tenta se explicar, conta as asneiras, as mentiras dele e tudo mais. Olha, ele fala que, como desculpa, enviei sim, mas eu enviei da minha conta para uma conta que também é do Brasil, porque é do BB America, mas é lá nos Estados Unidos. Então enviou pro exterior sim. Ele tenta negar uma coisa mentindo. Aí depois ele fala, mas os Estados Unidos teriam barrado. Não teriam. Não teria, mentira. Aí ele fala, enviei porque sou contra a política do Lula. Perdeu 800 mil reais, mandou para lá, perdeu só na desvalorização aí do dólar frente ao real, ou na valorização do real frente ao dólar, perdeu 64 mil nessa brincadeirinha. Então os três argumentos do Bolsonaro são mentiras, são inválidos. A coisa tá cada vez pior, viu? Pra ele ir lá se explicar, mentir assim, na cara dura pro gado dele, é porque nas redes sociais pegou muito mal. Agora tá todo mundo recuando aí do evento do Bolsonaro dia 25, todo mundo aí com medo que ele seja preso a qualquer momento, veremos o que pode acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui juntos nessa luta. Falou!